Hoje o tema que a gente reservou para conversar um pouco se refere à mobilização social. Nesse momento de pandemia, eu acho que é importante trocar uma ideia com aquelas pessoas que realmente têm contribuído no nosso dia a dia para realizar essa mobilização tão necessária, né? Uma das coisas que eu tenho refletido muito nesse período de pandemia é como contribuir um pouquinho, e aí nesse canal virtual, que é a internet, que nos possibilita, mesmo à distância, conversar de modo mais efetivo sobre assuntos que me interessam. E deixa eu chamar aqui a Isa. Estou aguardando a Isa aí aceitar. Olá, Isa, boa noite. Oi, tudo bem? Me ajeitar aqui. Tá me ouvindo bem? Tô, você tá me ouvindo? Tô sim. Então, estava falando aqui no início que eu comecei a refletir muito desde o início da quarentena o que a gente podia fazer mesmo à distância, não só de trabalho remoto, mas também de possibilidade de refletir em conjunto com as pessoas, para que esse momento seja um momento também de renovação nosso, né? E aí uma das coisas que me fez refletir muito foi verificar que a minha agenda ficou terrível, porque a quarentena nos pegou de jeito, né? Tudo aquilo que a gente tinha planejado por um ano inteiro de reuniões, de planejamento, de metas, tiveram que ser revistas. E uma das coisas que eu consegui parar e refletir é que eu precisava destinar um pouco mais de tempo para trazer debates que eu acho que a internet, apesar de ter muita gente fazendo muita live sobre muita coisa, eu acho que a internet pode ser sim uma ferramenta de contribuição, tanto para conscientização, quanto para reflexão em geral, quanto também para divulgação de bons canais, né? Então, eu estou me aventurando a iniciar tanto no projeto do Cidadania Ativa que a gente tem lá na UF, com videoconferências, né, a cada 15 dias nas quartas-feiras. Então, na semana que vem a gente tem outra com a Júlia e com o João Felipe, da PUC, que vai falar sobre todas as diretrizes que a ONU traçou para o desenvolvimento sustentável, como ficam, né, as diretrizes da erradicação da pobreza, Tô né, tentando só botar a live aqui no Facebook ao mesmo tempo. tranquilo, Eu da acho que diminuição da foi. desigualdade, como que fica tudo isso nesse cenário de pandemia. Então, essa videoconferência é semana que vem, mas aí com inscrição, tudo bonitinho lá pelo Simpla, então quem tiver interesse pode entrar lá no projeto Cidadania Ativa. Mas fora isso, eu acho que é importantíssimo chamar ex-alunos, principalmente, que tragam, primeiro, um pouco da contribuição da sua formação, seja na Universidade Federal e em outras universidades também, na qual eu já passei, mas também tragam essa temática que envolve cidadania, democracia, políticas públicas. E aí eu não poderia deixar de começar esse bate-papo nas quartas-feiras, intercalando então com o projeto, com você, que é uma querida lá da UF, né, uma ex-aluna da UF, que tanto nos auxiliou também no projeto de extensão Cidadania Ativa e que tem aí, como ativista social, também contribuído e dado sua parcela como cidadã de modo ativo. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal, para a gente começar aí o nosso bate-papo. Oi, gente, tudo bem? É muito bom estar aqui. Meu nome é Isabela, né? Agora eu uso mais o Isa, mas eu sou formada em Direito lá na UF de Macaé. Fui aprovada na OAB, mas estou num limbo aí, porque por causa da pandemia ainda não consegui finalizar o processo de emissão da carteira. Aqui no Instagram eu tenho produzido conteúdo de educação política, tenho feito vídeos, tenho feito postagens, porque eu acredito que, assim como eu aprendi lá no projeto de extensão que a gente precisa comunicar os nossos saberes acadêmicos com a população, com as pessoas. Não adianta a gente apenas produzir em artigos, apenas produzir em papers e não fazer que isso chegue nas pessoas. E é uma linguagem diferente. Eu estou tendo muita dificuldade. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre
conceitos básicos de política, né? Muito do direito constitucional mesmo, e você pegar a teoria dos três poderes e falar de um jeito que faça sentido para as pessoas é muito desafiador. Tem dado bastante trabalho, dá mais trabalho do que escrever de uma forma mais acadêmica. Mas é um esforço que eu tenho tido em comunicar, porque quando você termina a faculdade, você fica meio, nossa, eu aprendi tanta coisa, eu sei tanta coisa, mas como que eu faço isso chegar no lugar chegar em pessoas da mesma origem de onde eu vim, por exemplo, da periferia, ou de mulheres mais simples? Como que eu faço as pessoas verem que isso faz sentido, que a Constituição faz sentido, que a democracia faz sentido? E eu acho que o momento que a gente vive hoje é um momento de reflexão desses valores. Por que a gente é uma democracia? Por que a gente tem que defender a Constituição? Muitas pessoas nunca fizeram essa reflexão e é um pouco disso que eu me proponho aqui no meu perfil. E no lado do ativismo, eu tenho, né, buscado conhecer algumas demandas da cidade, do país também, sempre opinando, sempre tentando formar uma opinião sobre as coisas. Porque acho que a melhor coisa que a pessoa do direito faz é dar opinião, né? Então, é algo que eu tenho feito aqui nesse momento de pandemia, mas eu já faço desde a faculdade, né? Que é me inserir em alguns debates, trazer os outros olhares, porque a gente precisa enriquecer os debates com outras narrativas, com outras visões. E isso só é feito quando a gente coloca mais gente, quando a gente fala mais, e é basicamente isso. É verdade. Na verdade, é importantíssimo que esse linguajar técnico não produza mais exclusão, né, Isa? Então, a gente tem, pelo menos eu sempre tive muita preocupação com isso. Não adianta, não precisa falar em latim para você mostrar que você tem conhecimento técnico, né? É necessário que a gente seja claro, que a gente se faça entender. E esse bate-papo aqui informal é muito para isso, para a gente trazer um pouco daquilo que a gente debate a nível acadêmico, de modo mais real para as pessoas, de modo mais possível de ser apreendido, né, de ser debatido. Bem, falando um pouquinho sobre a mobilização social, né, a gente tem, a Constituição ela trouxe aí cenários institucionais e não institucionais, né, possíveis de participação popular, né? Então, uma das formas de participação popular é a própria escolha através do eleitor, através do seu voto. E aí a gente verifica que a gente daqui a pouco está passando por novas eleições, o quanto ainda precisamos debater sobre o voto de qualidade, o voto que leve em consideração o bem coletivo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua percepção sobre as eleições no Brasil, principalmente nesse cenário onde as polarizações tiraram o foco daquilo que tem que ser como um bem maior que um bem coletivo, né? Sim. Infelizmente, hoje a gente era para estar debatendo, né? Só como melhorar a saúde, como cuidar das pessoas, mas a gente está tendo que defender a democracia por causa de alguns posicionamentos das lideranças aí, principalmente Executivo Federal. E eu acho que isso respinga muito nos municípios e nas cidades do interior, mas a gente tem problemas mais antigos. A gente tem aí a política de coronéis, que ainda é real, o patrimonialismo, que é essa visão de que o Estado é um pouquinho da minha casa, que eu faço um puxadinho para ajudar a minha família, para ajudar meus amigos. Também um pouco da questão da própria forma de ver os serviços públicos. Às vezes a população não tem entendimento que o serviço público é uma contrapartida da tributação de várias coisas. Então eu vejo que tudo isso cria diversos obstáculos para as pessoas realmente debater política, chegar aqui e falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Porque antes disso vem essa casca histórica, né? E agora, no cenário que a gente está atual, vem também essa proposta, às vezes, antidemocrática, de supressão de liberdade, supressão dos poderes, da independência dos poderes. Então, assim, é bem difícil, professora. Eu não vou dizer que é fácil, porque é difícil. Muitas vezes a universidade é muito atacada, então o nosso saber acadêmico, às vezes, é desqualificado, é visto como tendencioso. Então, isso agrava ainda mais a crise. Mas no cenário de polarização, assim, o que eu tenho feito é tentar conversar com as pessoas sobre valores. Porque, às vezes, quando você conversa sobre eu acho isso, eu acho aquilo, você já distancia. Mas quando você fala, o que você acha, sei lá, da saúde?
Você acha que as pessoas têm que morrer por causa da falta de acesso? O que você acha da educação? Você acha que um jovem que não tem computador em casa vai fazer a prova igual quem tem? Acho que quando a gente traz para o chão da vida algumas questões, a gente consegue acessar melhor as pessoas. Eu tô bem te confesso que eu tô bem desacreditada, um pouco preocupada com as eleições desse ano para município, porque a gente vinha, o Brasil está se politizando, aos trancos e barrancos as pessoas estão falando mais de política. Antigamente nem se discutia. Agora isso não se discute tão bem, mas pelo menos se discute. E o que eu tenho visto é que a pandemia ela trouxe alguns retrocessos nesse sentido também. Por quê? A gente estava começando a falar de política, mas aí veio uma crise que está deixando as pessoas em situação de fome, situação de desemprego. E as pessoas, quando elas estão com fome, elas estão com desemprego, elas não pensam muito em política, elas pensam em sobreviver. E aí abre espaço para várias práticas políticas que a gente sabe que existem, que são erradas e tudo mais. Então, eu acho que o cenário é bem complicado. O Barroso já falou que não vai adiar a eleição, então em outubro vai ter eleição e vamos ver no que vai dar. Pois é. Só para falar E aí a gente... do Face, rapidinho. Gente, tá aqui, ó. Eu e a professora Fabiana. Tá ao vivo? Tá ao vivo. E vocês provavelmente só vão escutar a minha voz, mas a gente está num bate-papo sobre cidadania e mobilização. Quem quiser ouvir nós duas, vai para o Instagram da professora Fabiane, @Fabiane Manhães. Quem quiser ficar por aqui mesmo, vai ouvir um pouquinho aí no Face, tá bom? Só porque tá Fabiane ali. com 2 N's, senão não acha. Fabiane com 2 N's. Mas eu coloquei também lá. Mas, Isa, olha só, nesse cenário do voto, a gente debate muito se seria a solução o voto facultativo. O que você acha? Se a gente verificou que, nesse caso do benefício assistencial emergencial, muitas pessoas não tinham mais o CPF ativo porque estavam deixando de votar, né? Então, na sua opinião, a saída para a gente ter realmente um envolvimento político seria o voto facultativo? O que você acha? Eu acredito que hoje não. Como eu disse, a história brasileira, a gente está tendo essa ideia de democracia e voto há pouco tempo. De ter eleição em 2 anos, é coisa de 30 anos, né? Então, acho que é muito recente. Então, acho que o voto obrigatório, ele também entra muito num cenário de fazer essa cultura de votar. E mesmo sendo obrigatório, a gente sabe que a obrigação é você ir lá, mas você não precisa votar em alguém, você pode votar nulo, que até o nulo é um posicionamento político, né? Então, hoje, assim, no Brasil de hoje, não sei como seria daqui a 20 anos, mas no Brasil de hoje eu acho muito interessante a gente manter o voto obrigatório para tentar, pelo menos nos anos eleitorais, discutir a política e fazer as pessoas votarem. Eu estava fazendo uma campanha aqui desde sábado, porque os serviços de título estão disponíveis online. Você pode mudar, tirar o primeiro título e tal. E muita gente não tem título. Já é maior de 18 anos e não tem título. Porque ainda não precisou para a faculdade. Aí quando precisa lá, vai correndo e faz. Isso revela muito e é obrigatório. Você sofre de alguma forma sanções por não votar. Você pode deixar de pegar um concurso, de entrar numa vaga. Imagina se fosse facultativo. Então, eu reflito muito sobre isso, sabe? Se for facultativo, só a elite mesmo vai querer votar. E aí a gente fala da importância desse debate lá na educação básica, né? Desde o ensino fundamental, dessas noções que envolvem sobre Constituição, sobre os poderes, sobre os direitos e deveres, né? Infelizmente, apesar de existir lá nas diretrizes do MEC esse tipo de fundamentos, fundamentos sobre os poderes, fundamentos sobre os direitos e deveres, sobre o ECA, né? Nós sabemos que na prática isso ainda fica muito aquém, porque se realmente existisse uma efetividade, a gente veria então o reflexo disso na escolha do voto, né? Pelo menos um voto que não fosse um voto de cabresto, que não fosse um voto mais qualitativo, né? Então eu acho que a gente tem muito a avançar também em sede de educação constitucional. O que você acha? Eu acho super necessário. E assim, professora, até é interessante estar fazendo essa live com você, para mim é muito simbólico, porque alguns conceitos do Estado, da sociedade, eu só fui ver no ensino
superior. superior. Alguns conceitos de direitos sociais, essa ideia de obrigações, né? Quando a gente estuda lá a judicialização da saúde, por que o Estado tem que me dar remédio? Foram coisas que eu só fui refletir depois dos meus 19 anos lá na sala da UF, que infelizmente nem todo mundo consegue, a maioria das pessoas, como eu, principalmente, não conseguem acessar. Então, esse debate de direitos e de Constituição tem que estar na escola. Eu acho, assim, que é o básico. O básico, pelo menos o artigo 5º até o 7º, ali está direitos políticos, que depois é muita burocracia. Mas assim, a gente entender algumas coisas básicas, né? Tem um trabalho muito legal do Politize, que é um portal muito interessante, que é com parceria com alguns juristas, que é artigo 5º. Aí uns conteúdos de educação política esmiuçando o artigo 5º. Achei muito interessante. Porque, assim, nem todo mundo tem que fazer uma faculdade de Direito, apesar de ter muitas faculdades de Direito, nem todo mundo vai chegar lá para poder se conscientizar. E eu acho que a gente, enquanto, né, pessoas que estudaram, a gente precisa ter medo. As pessoas sabendo é até melhor para você trabalhar, criar, produzir e tal. Pois é, e a gente precisa discutir um pouquinho qual é o nosso papel dentro da sociedade, né? Porque, no final das contas, nós temos, claro, por óbvio, muitos dos interesses particulares buscados no nosso dia a dia. Só que nós estamos num contexto social, né? É impossível não se imaginar nesse contexto social. E hoje, quando a gente vivencia essa pandemia, isso ficou bem claro para a gente, né? Porque como ficou, por exemplo, a Europa, diante, por exemplo, das vagas de UTI? Foi regulado tudo pelo Estado, sejam vagas privadas, sejam vagas públicas. E daqui a pouco vamos chegar a isso no Brasil também, né? Então não basta você achar que estou resguardado porque eu tenho meu plano de saúde, que as coisas vão ser tão práticas assim, né? A gente não sabe para onde nós vamos caminhar. Então, pensando com esse viés muito individualista, eu acho que a gente não consegue fazer um projeto de país. E aí a gente precisa discutir que o que a gente está vivenciando hoje não é uma omissão apenas desse momento. É uma omissão de investimento do SUS de muitos anos, né? Então, assim, o que a gente precisa debater é qual é a nossa responsabilidade diante disso. Será que a gente vem cobrando daquele que nós escolhemos, né? Será que nós temos exercido o nosso papel social e no nosso meio que a gente vive, seja na participação, até mesmo numa rede social, ou até mesmo entre os nossos grupos de amigos, na igreja que eu frequento, na minha vida, será que eu tenho desempenhado um papel que é um papel também de cunho coletivo, de pensar no bem comum? E aí eu queria deixar essa provocação para você, assim, falar um pouco dessa questão do que a gente tem vivenciado, dessa omissão mesmo de cidadania brasileira, nesses últimos anos, na qual hoje a gente desemboca numa pandemia com total falta de infraestrutura no SUS. Sim, o que você falou acho que é primordial, né? A gente tem um sistema único de saúde que é muito bem estruturado, que faz muita coisa boa, acho que a gente tem que reconhecer também o que funciona, mas em outros, principalmente em alguns lugares, é muito sucateado. E onde é bom poderia ser melhor, porque as dotações orçamentárias para a saúde são obrigatórias, são altas, pegam boa parte do orçamento. Então, mas as pessoas às vezes se contentam com pouco e às vezes não se empoderam de fiscalizar aquele espaço, né? De ser realmente um fiscal do povo, porque de você olhar aquele espaço, você olhar um hospital, você olhar um postinho e saber que aquilo ali é parte de você, é parte da sua comunidade, que quando sua avó, quando sua mãe precisava, estava naquele lugar. Então, eu acho que essa é uma reflexão das pessoas, do povo brasileiro ser mais fiscalizador. Sabe, eu tenho visto muito isso, professora. Os governantes, às vezes, tomando medidas muito legais para enfrentar a pandemia e o povo fica bajulando, endeusando e tal. Gente, agradece, reconhece e é mais que obrigação. É mais que obrigação do governante pensar soluções coletivas, porque
sozinhos nós não conseguimos. A gente precisa de algumas soluções coletivas. Então, esse descaso, esse distanciamento da coisa pública, como se fosse um favor, é cultural também, né? É estrutural, é algo que está dentro do brasileiro. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Eu bato muito nessa tecla, sabe? Às vezes eu sou até chata, talvez eu falo, gente, político é você agradece, reconhece e agradece e bate e fala, ó, fez mais que sua obrigação. Não é ficar né, bajulando como se aquilo ali não fosse uma obrigação com dinheiro público, né? Então, isso é um ponto. E outra coisa que você falou é a questão do individualismo, né? Eu acho que essa pandemia também veio para sacudir a forma que algumas coisas estavam sendo conduzidas no Brasil. A gente veio aí da PEC do teto, que congelou os gastos, e agora estão tendo que rever isso. Já está se falando em rever, porque como é que vai ter teto se está em pandemia? Então, foi um individualismo que também atingiu as políticas públicas, né? A gente viveu aí várias inovações legislativas que vinham enfraquecendo, e corte na ciência, e corte na pesquisa. E agora você vai ver quem que está levando essa pandemia nas costas são os hospitais universitários, são os pesquisadores, a galera que está pesquisando Fiocruz, enfim, nesses institutos. Então, essa pandemia também dá a oportunidade de a gente refletir sobre a importância do investimento público na saúde, na ciência, em vários setores. Na educação, né? Sim. Pois é, e aí a gente precisa lembrar que hoje a ausência maior de vagas, né, a grande ausência de vagas está na periferia, né? E a falta de investimento, não só de investimento em saúde, mas investimento de saneamento, de qualidade de vida, é algo que é gritante, né? Então a gente se pergunta, será que se tivesse apenas restrito à periferia essa doença, será que a gente estaria realmente debatendo isso aqui? Será que estaria na mídia sendo debatido? Porque, veja, problema de saneamento básico sempre existiu no país. A ausência de aula adequada na escola pública sempre existiu, né? E as pessoas normalizaram o absurdo, né? Exatamente porque muitas vezes não lhe tocava porque não era parte do seu contexto social. No entanto, isso é um grande engano, porque mais cedo ou mais tarde, como vivemos em sociedade, vai se refletir na sua vidinha individualista, não é isso? Exatamente. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco de como é possível exercer esse papel social, né? A próprio texto da Constituição, ela traz lá os conselhos, por exemplo, para dar a possibilidade de participar, as audiências públicas, né? Queria que você conversasse um pouco, a gente começasse a conversar sobre o que fazer, né? Ok, eu quero participar, quero fazer alguma coisa, eu acho que eu tenho que cobrar. Começamos por onde? Olha, eu acho que por muito tempo a gente falou assim, ativista de sofá, igual eu tô aqui agora. Na internet não faz nada, mas hoje o que a gente tem é o sofá, é a internet. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender a internet como um espaço válido para ativismo, para cobrança de político e de transformação social. De verdade, eu não estou brincando. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê em vários países o uso de aplicativo para tomada de decisões, o uso de enquete, as pessoas se articulando em coletivos online, hashtags e tal. Por quê? Porque é na internet que o político às vezes está ali. Ele está com aquele perfil bonito, tudo lindo, aquela cidade perfeita. E aí, quando você vem na internet e traz a narrativa real, que é a narrativa do descaso, da falta de saneamento básico, da falta de algodão no hospital, você quebra aquela narrativa. Eu tenho aprendido que a imagem é o que o político tem de mais precioso. Então, a internet, quando você não estou falando aqui de fazer fake news, mídia marrom, não. Mas, ei, olha aqui, vamos fazer aqui, que está aqui? Vamos. Sabe, eu acho que é válido. E a internet, se a gente vê a última eleição, foi a internet que ganhou a eleição, né? O WhatsApp,
a fake news, a corrente. Então, assim, acho que a internet, o Face, o Instagram, o WhatsApp é um lugar válido para a gente fazer cobrança, sabe? E eu acho que um termômetro aí para ver o engajamento e o compromisso de um político com a democracia é esses canais que ele cria para se comunicar com aqueles que ele representa, né? Eu tive um exemplo ontem, porque eu vi até botei aqui no meu Instagram, eu vi numa cidade em que a prefeitura organizou a fila do auxílio da Caixa. Botou cadeira, separou o pessoal. Eu falei, cara, que coisa incrível. Tem que ter isso em Macaé, em Cabo Frio, em todo lugar. Aí eu mandei um tweet pro prefeito. E ele implementou. E eu não tenho nenhuma influência na prefeitura. Não sou ligado ao governo do município. Então, assim, é algo pequeno, mas se todo mundo fizer isso com um monte de outras coisas, talvez a gente vai ser mais ouvido. Se isso virar um canal oficial, um aplicativo, um WhatsApp da prefeitura. Então, assim, eu acho a internet válida. O outro ponto, eu acho que é realmente a gente se inserir em alguns espaços que são burocráticos e que não são pensados para participação. Você falou audiência pública. Audiência pública, às vezes, é 3 horas da tarde numa sexta, né? Para estimular a participação. Então, assim, só que não, né? Então, acho que a gente se inserir nesses espaços é muito válido. A gente também cobrar na hora de ouvir uma proposta, a gente saber o que a gente tá pedindo, saber se empoderar, se conscientizar sobre isso. E a mobilização realmente se organizar. Junta com mais 5, junta com mais 10, pronto, você já é um grupo de pressão para alguma coisa. É o que eu tenho feito hoje. Eu junto com os meus amigos, eu falo, gente, vamos fazer isso aqui. Ou também a questão de socorrer as pessoas. Vamos juntar aqui e ajudar e fazer uma ação social sem pedir nada em troca. Então, assim, é se unir pelo coletivo e usar todo esse tipo de voz que a gente tiver, sabe? E hoje realmente o que a gente mais tem é a internet. A gente não pode mais ir para a rua, mas a gente pode usar a internet para ampliar nossas demandas, né? É verdade. E aí a gente precisa lembrar, né, Isa, que, assim como você acabou de falar, na última eleição nós tivemos um período de fake news que foi, assim, medonho, né? E a gente continua vivenciando isso, né? Então, poxa, acho que desde semana passada, semana retrasada, pessoas compartilhando, por exemplo, a respeito de caixão sendo enterrado com pedras. Uma postagem que é de 2013, de uma investigação a respeito de uma possível fraude a seguro. Então, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade naquilo que a gente compartilha. Eu acho que não tem o que falar, é melhor ficar quieto, né? É melhor ficar em silêncio. Então, a gente precisa ter responsabilidade com o que a gente dissemina, a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente concorda. Então, buscar a fonte, buscar quando foi publicado, buscar para ver se é verídico. E o que a gente tem vivenciado hoje em dia é uma enxurrada de polarização em virtude de fake news. E aí eu gostaria que você conversasse exatamente também sobre isso, sobre o nosso papel enquanto cidadão no combate de fake news. Essa é difícil, hein? Essa é difícil, professora. Essa você não tinha combinado comigo no script, tô brincando. Mas, assim, fake news, né? Hoje eu vejo que realmente é necessária uma regulamentação no sentido de ter um canal de investigar da onde nasce. Porque nasce de um lugar. Alguém fez aquele cartãozinho e uma página soltou aquilo. Porque, assim, às vezes eu me coloco muito no lugar do outro. Por exemplo, uma pessoa mais idosa que não vive, não foi criado com tanta informação que a gente tem hoje. Ela vê uma imagem do caixão, talvez ela acredite mesmo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que buscar responsabilizar quem faz isso intencionalmente. Quem faz isso não é inteligente, né? Isso é pensado, isso é arquitetado, é um modo de agir, né? Eu tenho um livro muito interessante que fala Engenheiros do Caos, que é sobre esse técnico populismo, né? Que são pessoas que ficam fomentando o caos, porque é o caos isso. Você não ter um ponto comum, porque você pode ter sua opinião, eu posso ter minha opinião, mas a gente tem que ter um fato. Só que o que a gente vive hoje? Não tem fato.
né? Nada é verdade. A gente não consegue construir um chão comum. Você vai ter uma opinião quanto à forma de fazer, de falar, se é assim, assado. Mas que existe o problema, isso deveria ser um consenso coletivo. Então, eu acho que realmente o caminho é a gente cobrar regulamentação disso. E não, já tem alguns projetos rolando, tem um que é muito bom, que é sobre a obrigação da pessoa dar a fonte, sabe? A fonte não, a origem da onde vem esse conteúdo. E conversar, sabe? O problema é que hoje está muito complicado. Teve um dia que eu fui combater uma fake news, aí eu mandei, esse aqui que é a verdade. Aí era um link da Globo. Aí a pessoa falou, não acredito na Globo. Aí eu falei assim, o que você acredita então, amado? Fica muito difícil. Fica muito difícil. Mas eu sempre falo, não é bem assim e tal. Tento fazer isso e chega muita fake news pra mim. E eu falo no grupo da família mesmo. Eu exponho, eu falo, isso aí é mentira, você tá errando. Porque acho que quando a gente constrange as pessoas também, ninguém gosta de ser constrangido. A gente também, talvez seja uma solução. A gente falar, você tá compartilhando mentira, sabe? Então é muito desafiador esse tema da fake news. No grupo da família, realmente, o negócio já é mais difícil, né? Já não sei mais se eu consigo convencer a todos, não, porque tem muitas polarizações e, assim como na sociedade, muitos pensamentos diferenciados. Mas, Isa, olha só, sobre a participação enquanto ativista, queria ouvir um pouco do seu trabalho, o que você tem feito aí em Macaé, qual a importância disso nesse momento de pandemia, o que você tem visto também de outras atividades, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que tem muita gente sofrendo muito nesse momento, a gente sabe que a gente precisa ser solidário, então, o que você tem visto em Macaé, o que você tem feito? Fala um pouco pra gente. Então, eu tenho atuado em 3 frentes, né? Eu tenho usado aqui as redes sociais para dar informação. Então, quando sai algo novo sobre auxílio emergencial, sobre questão jurídica mesmo, eu tento fazer um vídeo, fazer coisas informando. A outra frente é que eu fiz parceria, né, com uma ONG que, na verdade, eu já era voluntária. Então, eu consegui arrecadar dinheiro e a gente doou 50 cestas básicas. E todo mundo que chega para mim, Isa, precisa ajudar, eu passo já a conta deles diretamente agora, para já ter um canal direto, porque eles já têm famílias cadastradas. Então, é uma frente também que é o socorro. A gente não pode ignorar, não adianta a gente ficar aqui discutindo e as pessoas, né, precisando. Então, essa frente do socorro é necessária. E a outra, assim, é um projeto que eu tinha estruturado para esse ano, que é o Politiza, que seria a reunião nas praças. A primeira reunião seria dia 21 de março, mas uma semana antes teve o decreto já suspendendo tudo. E aí eu criei uma lista de transmissão no WhatsApp e uma vez por semana eu coloco lá algum conteúdo, algum vídeo, e todo mundo que quer entrar na lista eu divulgo, porque de alguma forma ali a gente cria uma conexão e uma discussão sobre a política e a sociedade. Então, são essas 3 frentes que eu tenho atuado, né? Instagram com formação, ajudando quem precisa e também na lista de transmissão no WhatsApp com informações sobre o que está acontecendo, sobre política e tudo mais. E também, assim, tenho construído, né, um projeto de candidatura e algo que eu penso, não sei se para esse ano ou para o futuro, mas vendo algumas demandas da cidade. É basicamente isso. Legal, legal. Mas me diz uma coisa, assim, quando a gente fala em mobilização, cada cidade está vivendo de um jeito, né? Está vivenciando essa pandemia de um jeito, cada uma com uma estrutura, né? Como você tem visto aí a mobilização por parte do Estado do Rio de Janeiro, assim? Você acha que tem contribuído? Você acha que, na verdade, a mobilização está vindo mais por parte dos municípios, desse socorro? Porque, no final das contas, nós sabemos que não vai bastar esse auxílio emergencial, né? Isso vai ser muito pouco. Queria saber sua opinião sobre a atuação do Estado do Rio. Então, eu não tenho visto muito, professora. No início da pandemia, eu estava ajudando alguns pequenos empreendedores e aí a gente viu que a agência de fomento a negócios do governo do estado é uma agência que dá empréstimos a juros baixos. Tinha feito um projeto, só que o projeto era insuficiente, não tinha recurso suficiente, né, para poder abraçar tanta gente, mas é uma alternativa.
E sendo bem honesto, foi uma das únicas iniciativas que eu vi, assim. Tem iniciativa Cesta Básica, mas os municípios estão liderando realmente esse protagonismo, porque a gente sabe que o estado do Rio também vem de uma crise, né? Muito profunda de recursos. Então, eu não tenho visto no governo do estado uma iniciativa de fortalecimento da rede de proteção social. Eu acho que o que tem está sendo canalizado para a saúde, que está sucateada. A gente já vinha de ausência de leitos. Ó, a ausência de Há leitos no muito governo tempo. no estado do Rio é muito antiga. Então, assim, a pandemia ela veio para escancarar isso. Só que nessa parte de, por exemplo, auxílios, contrapartidas de segurança social, eu tenho visto mais a sociedade civil, tenho visto muitas ONGs, tem um projeto Covid nas favelas, que é incrível. Eu tenho visto mais a sociedade civil se articulando do que o Estado do Rio de Janeiro, né? Mais sociedade civil e prefeituras. Acho que a atuação do Estado... Assim, eu não vou nem fazer uma E crítica. fora as pequenas as denúncias que começam a chegar sobre as questões dos hospitais de campanha, né? O que nos assusta demais, porque é um estado extremamente saqueado nos últimos Sim, anos, a né? questão da corrupção, né? Exatamente. Então, assim, E aí, e a gente tem um governador extremamente vaidoso, assim. Eu não compro essa história de tudo contra Bolsonaro, não acho que é isso. Mas a gente vê que tem uma coisa que às vezes é um ego ali, uma disputa, e eu acho que o foco agora tem que ser resolver o problema, né, do é estado a do Rio de saúde, Janeiro. né? E eu acho que o que o governo do estado tem feito é insuficiente, né? Infelizmente, tenho muitos amigos que estão trabalhando na linha de frente aí com ONG, com instituição, porque está faltando e tem muita gente falecendo nas periferias, muita gente mesmo, e subnotificado. Muita subnotificação. E eu acho que a gente não vai ter a noção real do que vai ser essa pandemia no Brasil, infelizmente, né? Porque além de não ter testes suficientes, a gente não tem, eu acho que interesse governamental também de ter números adequados. Eu acho que é bem isso, né? Nem por parte do Estado, nem por parte da União. Então, eu acho que isso fica muito claro, né? Na verdade, a gente não vai ter noção. Se a gente imagina que o negócio está crescendo, já cresceu muito mais, né? Isso é que nos assusta, né? Então, eu queria colocar aí como um último ponto aí para a gente falar e depois deixar aberto aí para você trazer outras temáticas, que é a questão da mobilização em si nesse momento de pandemia, do que mais a gente pode fazer. Porque a gente estava falando aqui da internet, né? E falamos também da nossa responsabilidade de não disseminar fake news, de auxiliar. Só que existe hoje um grande problema que é o conflito entre economia e saúde. Conflito que nunca deveria ter começado, né? Porque as coisas não devem ser misturadas. Mas também nós não podemos fechar os olhos que existem muitas pessoas perdendo empregos, o comércio está sentindo, a economia está sentindo, né? Mas temos sim recomendação de, e aí o governo do estado já fala, inclusive, na possibilidade de um lockdown. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa discutir um pouco qual é o nosso papel também diante desse momento cruel que nós estamos vivenciando e o nosso papel posterior. Porque, vejam, vamos vivenciar um momento terrível de uma economia péssima, Quebrada. né, quebrada de um país, de um município, de um estado quebrado, cada um na sua proporção, dependendo da arrecadação do município. Né? Eu estava hoje conversando, falei assim, meu Deus, será qual é a proporção de pessoas na cidade que estão pedindo auxílio emergencial? Eu fico imaginando, por exemplo, num município de Cabo Frio, por exemplo, que nós temos o turismo como gancho primordial, sabemos a quantidade de pessoas que trabalham nas praias e as praias fechadas, nós sabemos a quantidade de pessoas que hoje estão passando fome. Sim. Então, nós E, não podemos fechar os olhos para isso, né? Então, eu queria que a gente conversar um pouco com você sobre isso, sobre a nossa responsabilidade diante disso tudo. sim, eu tinha notado essa semana os critérios que a OMS preparou para abrir o isolamento, né? E aí são 6 critérios, e o que me chamou mais atenção foi o sexto, que é assim: as comunidades devem estar completamente educadas
engajadas e empoderadas para ajustarem a nova norma, que é a norma do isolamento, da higiene e tal. E aí eu vejo, nós estamos preparados? Gente, não estamos, né? Não estamos. Então eu acho... Nem usar máscara nós só sabemos. Exatamente, cadê a nossa máscara? Então, assim, hoje eu vejo que tem esse caminho de cobrar o poder público e as duas coisas devem andar juntos. Mas a gente também tem que se responsabilizar pelos outros, pelos nossos familiares, pelos nossos colegas, porque as pessoas não estão acreditando no que está acontecendo. As pessoas não estão tendo noção real do que está acontecendo e não estão se educando para esse novo jeito de ser sociedade. Porque mesmo que abra amanhã tudo, mês que vem abra tudo, não vai ser igual. Vai exigir uma nova conduta da gente nas nossas relações. A gente não vai... O pessoal tá assim, né? Ai, quando acabar o isolamento, aí todo mundo vai pra rua. Vou fazer uma festa. Vai fazer uma festa. Não, é exatamente isso que não é para fazer, né? Então, a nossa mobilização hoje, enquanto indivíduo, eu acho que a gente olhar, buscar educar e conscientizar, sensibilizar as pessoas que estamos numa pandemia, porque muita gente acha que a gente está em casa, né? Que o governo quer, que a China, não sei o quê. Sabe? Eu falo assim, tá bom. Se tiver todo mundo mentindo e enganando a gente se cuidou. Mas se estiverem certos, a gente está se expondo a um risco, expondo quem a gente ama, a um risco absurdo, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Educação, conscientização, empoderamento. O outro ponto é, como você falou, não temos noção real das pessoas que estão precisando. Então, eu tenho me articulado com algumas meninas aqui de Macaé, que a gente quer fazer, assim, dicas práticas para você ajudar quem está precisando. Liberar questionário para saber quem está precisando, conectar essas pessoas que estão precisando a ONGs, a instituições, porque o Estado, infelizmente, ele não deu conta. Esse é o fato. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque em fevereiro, professora, o presidente Bolsonaro já tinha assinado uma lei sobre pandemia. Então, em fevereiro, eles já sabiam. Sabiam antes, mas em fevereiro já sabiam. Sabe quando que as pessoas estão conseguindo sacar o auxílio emergencial? Depois de 20 de abril. Entendeu? Porque o Congresso até aprovou rápido, mas demorou. Aí, depois que sancionou a Caixa e o aplicativo não funciona. Então, assim, o Estado demora. A gente sabe que as soluções estatais demoram até pela burocracia, pelo trâmite, pela legalidade, uma série de coisas. Sim. Então, a gente precisa fortalecer essa rede, esse colchão social, para enquanto não chega o auxílio, enquanto não chega a próxima parcela, a gente se ajudar. Então, o que eu tenho visto hoje é isso. Vamos tentar adotar uma família carente, adotar uma instituição para a gente dar uma cesta básica por mês, para a gente ajudar, assim, eu não tenho muito, talvez quem está assistindo aqui também não tem, mas se você tem um pouco, você consegue compartilhar, sabe? E, infelizmente, é isso, a gente vai ter que se ajudar, porque os nossos governantes não estão muito interessados em resolver o problema, e tem o economista que está dizendo a solução. Eu fiz uma live com o economista, e ele falou que hoje deveria estar imprimindo mais dinheiro mesmo, para cobrir o rombo. Mas fica segurando e não sei o quê. E porque se a gente não estiver vivo e forte, a gente não vai conseguir reconstruir o amanhã. E muitos não têm essa consciência. Então, por enquanto, a gente tem que se ajudar e se fortalecer. Eu acho que a mobilização hoje é muito de se fortalecer, cobrar o poder público, mas também se fortalecer como comunidade, né? Pois é. E aí eu acho que uma das coisas que a gente pode auxiliar é distribuindo aí nas nossas redes sociais informações, né? Informações também de organizações sociais. E aí a gente pode falar um pouco sobre esse terceiro setor, que é tão primordial para o exercício de uma cidadania, né? Se engajar em trabalho voluntário é algo assim crucial para o cidadão enquanto ser. Sim, né? Eu acho que é isso enquanto ser, mas mais do que isso, é como também desempenho. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho minha força de trabalho, eu tenho meu intelecto, eu tenho meu tempo na rede social, né? Voluntária quando eu estava na faculdade. Voluntária antes, na verdade, a minha vivência na igreja, desde muito nova, a gente faz sopão, mutirão, ação social, desde criança você está ali naquele meio.
E você, às vezes, está cortando uma cebola, você está ajudando. Então, isso sempre fez muito parte da minha identidade. A gente sabe que a ação social da filantropia, ela chega num lugar, mas ela não resolve o problema todo, eu tenho muita essa consciência, mas é um socorro. E socorro é socorro. Socorro é pro agora, né? Enquanto a E gente nós temos cobra... E nós temos muitas organizações arrecadando alimentos, né? Então, assim, divulgar também essas ações, porque às vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem por onde começar. Então, ajudar também. Então, assim, fica aí meu Instagram também à disposição das organizações sociais que quiserem divulgar os seus trabalhos, podem me enviar para a gente poder repostar, porque eu acho que é fundamental a gente trazer informação para as pessoas para que também possam colaborar nesse momento, né? Infelizmente vão ser dias muito duros, né? E mais uma vez, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é trazendo um pouco da nossa percepção da importância que nós precisamos parar e refletir sobre o nosso contexto social, mais do que isso, sobre a nossa responsabilidade nesse contexto social. Então, assim, todos nós temos responsabilidade, mas cedo ou mais tarde, se nós não contribuirmos, vai voltar contra nós mesmos, porque estamos inseridos dentro dessa sociedade. Então, assim, o que nós queremos no futuro, né? É um ciclo, é totalmente um ciclo. E a pandemia está mostrando isso. O trabalhador é a base de tudo que está acontecendo, que sustenta tudo. É a doméstica, quem cuida dos seus filhos, é quem cuida de tudo, é quem cuida, quem vende aquilo para você. Então, a gente entender que todo mundo é importante também. Tudo é importante, todo serviço é importante. Você vê a falta que faz, às vezes, você ter um... Aqui tá funcionando padaria, mas assim, eu sinto muita falta dos doces, que eu adoro comer doce. E tá fechado. Enfim, o pessoal tá tentando alternativa, mas assim, tudo é importante. Então você tem que valorizar o balconista igual você valoriza sei lá, um doutor, entendeu? Porque a gente vive em sociedade. Então é isso, professora. Então, eu queria te agradecer, Isa, por ter topado esse bate-papo aqui. Deixar à disposição aí do pessoal, quem quiser ir por direct, tirar dúvida, né? Chamar vocês a participar também do projeto Cidadania Ativa. Semana que vem a gente vai ter aí a participação falando sobre as ODS, né? Que é essas diretrizes da ONU para o desenvolvimento sustentável. Eu acho fundamental a gente repensar como vão ficar essas diretrizes. Daqui a mais 15 dias a gente vai ter um painel também sobre violência contra a mulher, principalmente nesse ambiente de pandemia. E aí fica aí o convite para que vocês participem e estejam aí não só vou divulgar também a próxima live daqui a 15 dias com a Isa, outra Isa. A Isa mexe lá pela UENF, também uma ex-aluna, que vai... Isso, e que vai falar um pouco também desse contexto eleitoral. Queridos, é isso. Queria agradecer mais uma vez, Isa, queria deixar a palavra aí para você dar essa sua última fala. Professora, muito obrigada pelo convite, foi um ótimo papo. Me desculpe se às vezes eu fui repetitiva e tudo mais. Quero deixar aqui, se você quiser ajudar alguma instituição, eu estou meio que como voz, né, não voz, mas dando visibilidade à APAE aqui de Macaé, que está distribuindo cesta básica para as famílias dos assistidos, e também a Casa do Abraço, que faz um trabalho com crianças e está atendendo a família das crianças. São duas instituições que eu sou próxima, então eu conheço, eu sei que é ético, que é transparente, dou minha cara mesmo, dou meu nome, porque eu sei que o trabalho é sério. Acho que é importante também a gente ter essa proximidade, porque quando a gente divulga, a pessoa fala, poxa, a Fabiane está falando, conhece o trabalho, né? Porque, infelizmente, a gente tem que ter essa responsabilidade também. Então, se você quiser ajudar, me procura. Quero parabenizar o seu trabalho aqui no Instagram, no Cidadania Ativa. Eu estava esperando esse momento, eu espero que você vire uma professora super famosa aqui no Instagram, bem aqueles perfis de conteúdo, porque você tem muito conteúdo, tem muito conhecimento, e eu tenho certeza que vai dar certo, e toda quarta-feira eu vou estar aqui assistindo. Que bom, que bom. Isa, eu queria falar também do meu contentamento de estar aqui conversando com você, agradecer muito
a toda a contribuição que você deu ao longo do curso, aos debates, mas mais do que isso, a sua sensibilidade, o seu papel social que você tem desempenhado, o que faz a gente ficar muito honrada de achar que a gente pode ter colaborado um pouquinho com a formação aí para você levar para a vida. Então, assim, quando a gente vê ex-alunos em prática e honrando o nome da universidade como você faz, a gente se sente extremamente orgulhoso e, mais do que isso, né? Grato por ter escolhido a educação. Obrigada mais uma vez. Um beijo, gente. Obrigada por ter participado. Valeu.